mensagem para mim, eu até compartilhei com algumas pessoas, e foi uma pergunta, ela veio a partir de uma pergunta que eu fiz para Deus. E o interessante é que quando você faz uma pergunta para Deus, a gente tem que procurar a resposta na própria palavra do Senhor, e às vezes não está assim na próxima linha, no próximo versículo, mas está na palavra de Deus. E o Espírito Santo me deu algo que eu acredito que não é a única coisa. Eu acredito que existe muito mais dos motivos que Deus pode dar para a mensagem que eu vou ministrar nessa noite. Mas eu quero falar de uma que Deus colocou no meu coração. O muro de Jericó estava diante do caminho de Josué. Eles poderiam muito bem ter desviado do muro de Jericó e seguido adiante, ido para a terra prometida, ido para Canaã, mas no meio do caminho tinha o Jericó fortificado. Aí eu perguntei para a palavra, e eu fiz algumas perguntas quando você entrou. Se eles não iam ficar em Jericó, por que então que eles fizeram tudo o que foi feito para que o muro viesse abaixo? E depois ainda mataram todo mundo que estava lá dentro. Olha, né, eu não vou agir que nem um pastor que está na mídia aí, dizer assim: ah, Deus errou nessa, Deus está errado. Não, eu perguntei para Deus, e Deus me deu um motivo, de tantos outros que Ele pode revelar para você, do porquê deles ter vencido Jericó, mas não ter permanecido, ter ficado em Jericó. E eu, antes de entrar nisso, eu quero deixar como tema, tomando posse da bênção prometida. E antes disso, eu quero ler uma introdução. Como introdução, eu quero ler um texto para você. Eu gostaria que você prestasse muita atenção. Ele é atual, ele é atualizado, e fala sobre o poder da língua. Por volta do ano 2000 antes de Cristo, um mercador grego rico queria dar um banquete, uma grande festa com comidas especiais. Chamou seu escravo e ordenou-lhe que fosse ao mercado comprar a melhor iguaria, a melhor comida, o melhor prato. O escravo voltou com um belo prato, coberto com um fino pano. O mercador removeu o pano e, assustado, disse: língua, este é o prato mais delicioso? O escravo, sem levantar a cabeça, respondeu: a língua é o prato mais delicioso, sim, Senhor. É com a língua que você pede água, diz mamãe, faz amizades, conhece pessoas, distribui seus bens, perdoa. Com a língua você conquista, reúne as pessoas, se comunica, diz meu Deus, ora, canta, conta história, guarda a memória do passado, faz negócio, diz eu te amo. O mercador, não muito convencido, quis testar a sabedoria do seu escravo e o enviou novamente ao mercado, ordenando-lhe que trouxesse o pior dos alimentos. Voltou o escravo com um lindo prato, coberto de pano de tecido fino, que o mercador retirou, e ansioso para conhecer o alimento mais repugnante. Língua, outra vez? Diz o mercador espantado. Sim, língua, diz o escravo, agora mais altivo. É a língua que condena, separa, provoca intrigas e ciúmes. É com ela que você blasfema e manda para o inferno. A língua expulsa, isola, engana o irmão, responde para a mãe e xinga o pai. A língua declara guerra, e é com ela que você pronuncia a sentença de morte. Não há nada pior que a língua, não há nada melhor do que a língua. Depende do uso que se faz dela. Em Tiago 3,8 diz assim: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero.
Provérbios 23 diz assim, Provérbios 20, versículo 3 diz: honroso é para o homem desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Quando eu estava estudando o texto para falar dos porquês que Josué venceu ali com a mão de Deus aqueles muros, Deus começou a ministrar no meu coração algo que serve para a minha vida, serve para a tua vida, serve para todos nós em todo o tempo. E o texto que me veio como base, esse texto sobre a língua, é uma realidade isso que foi dito. Quando a gente olha para a pessoa, a gente muitas vezes analisa ou se satisfaz ou não com ela por aquilo que a boca, por aquilo que a língua fala. E aí eu quero ler com você, você já leu várias vezes esse texto de Josué capítulo 6, versículo 1 a 6, nós vamos ler de novo, eu vou ler com uma entonação, algo aqui, para que você fique aí atento. Josué capítulo 6, versículo 1 ao 6, diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada, por causa de quem? Dos filhos de Israel. Muitas portas às vezes são fechadas por causa de mim e de você. Não somos o Israel, mas o povo de Deus muitas vezes, como está escrito no final, não entra e não sai de alguma situação. Versículo número 2 de Josué 6. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó. Deus já deu isso a ele, e ao seu rei, e aos seus homens valorosos. Deu a cidade de Jericó, deu o rei de Jericó, deu os homens violentos, homens de guerra valorosos. Versículo 3: vós, pois, todos os homens de guerra, rodearei a cidade. Quem eram os homens que estavam rodeando a cidade? Homens de guerra. Cercando uma vez, assim fareis por 6 dias. 4: e 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiro adiante da arca. O chifre de carneiro lembra quando Abraão foi levar o seu filho para ser sacrificado. Ele viu alguém que morreu no lugar do seu filho, um carneiro, um cordeiro que estava ali preso pelo chifre. Então aquele chifre representa esse chifre de carneiro que fala aqui. Eles iam diante da arca. E no 7º dia rodearei a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo voz o sonido, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo. Com o grito, o muro da cidade ia cair abaixo, é o que nós lemos aqui. E o povo subirá por ele, cada um em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou o sacerdote e disse: levai a arca da aliança. E 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifres de carneiro adiante da arca do Senhor. Eu estava aqui meditando nessa palavra e olhei para ela. Deus tinha falado que já tinha entregado Jericó na mão. E quando a gente olha para a Bíblia, existe mais de 8.000 promessas de Deus para nossas vidas, coisas que Deus já liberou. Da mesma forma que ele fez com Josué, falou: olha, eu já entreguei Jericó na tua mão, os reis, os homens de guerra, já entreguei todo mundo na tua mão, mas não estava na mão ainda de Josué. As promessas que estão na palavra de Deus já foram liberadas por Jesus, já está aí livre para eu e você conquistar as mesmas vitórias que Josué teve com os muros de Jericó. Eu posso ter baseado nas promessas que tem na palavra do Senhor. Eu poderia muito bem colocar aqui essa Bíblia num vidro de óleo, deixar curtir, espremer essa Bíblia, tirar o óleo dela e falar assim: agora você bebe um golinho desse óleo, porque todas as promessas de Deus estão nesse óleo, e a hora que esse óleo entrar pela tua boca, entrará por você também a tua bênção. Mas se eu disser para você isso, eu vou colocar também no mesmo óleo, eu vou colocar todas as maldições que estão aqui na Bíblia. Então não vai dar para separar no óleo o que é bênção e maldição.
O que eu preciso é ter a sabedoria de Deus para selecionar aquilo que é bom e que é ruim para a minha vida. A palavra de Deus não escondeu nada. Jesus escolheu os discípulos e 2 dos discípulos erraram feio. Um negou Jesus 3 vezes e o outro vendeu ele por 30 moedas. Deus poderia muito bem falar assim: olha, eu vou esconder isso da Bíblia, não vou falar para ninguém. Não, Deus está lá. Ele falou dos erros, falou dos acertos, falou das coisas, das maldições que caiu sobre a vida de Jó, falou das maldições que caiu sobre a vida dos homens de Deus, e tudo isso está relatado na palavra. E quando eu tomo a Bíblia de um todo, ou quando eu abro a Bíblia como se fosse um horóscopo, eu posso cair naquele, vai ter com a formiga, ou preguiçoso, e aí fala: não, essa palavra não é para mim, essa palavra é para o irmão. Não, a gente tem que ler a Bíblia como um livro, entendendo pela revelação do Espírito Santo de Deus. Josué tinha ali a promessa, mas teve que acontecer algumas coisas na vida de Josué, na vida daquele povo, para que ele pudesse conquistar aquela terra. E eu acredito que passos semelhantes têm que acontecer na minha e na sua vida. Eu acredito que o Deus é o mesmo de ontem, é o de hoje, e não vai mudar nunca. Aquilo que ele estabeleceu, está estabelecido. Obrigado, Ney. Eu quero que você, nós estamos no capítulo 6, volte no capítulo 5 de Josué. Eu quero ler aí com você do 2 ao 5. Uma coisa que esse povo teve que ter é uma preparação para a conquista. Teve que haver uma santificação, teve que haver uma decisão, teve que haver uma disposição, teve que haver uma dor, teve que haver uma entrega, teve que haver uma aceitação para que as vitórias viessem. E é o primeiro passo. Josué capítulo 5, versículo 2 ao 5. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: fazes facas de pedra e torna a circuncidar segunda vez os filhos de Israel. Eu vou explicar para você o que é circuncidar. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel no monte dos prepúcios. E por esta causa, porque Josué os circuncidou, todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, já haviam morrido no deserto pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todos os do povo que saíram estavam circuncidados, mas nenhum dos que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, não haviam circuncidado. Eu te repreendo em nome de Jesus. Acalme-se aí a palavra de Deus. A circuncidar, eu peço para os obreiros ficarem atentos, por favor. Circuncidar, em nome de Jesus Cristo. Circuncidar, meu irmão, vai acontecer. É final de propósito, vai acontecer. Se for preciso, pode levar para a sala, não tem problema nenhum. Se tiver dificuldade, é só me chamar também, a gente resolve isso. Jamais o culto ao Senhor vai ser atrapalhado. Circuncidar quer dizer, eu quero falar do membro masculino, do órgão genital masculino. Ele tem uma pele. Circuncidar é tirar essa pele. Então eles cortariam com uma pedra, uma faca feita de pedra, e tirariam essa pele fora. 2 propósitos. O primeiro, a circuncisão do judeu era como o batismo para nós hoje. Há uma necessidade de se batizar. Há uma necessidade de eu dar esse primeiro passo, que é acertar Jesus. E o segundo passo é eu me batizar. Há necessidade disso acontecer, são os 2 primeiros passos. Depois daí o Senhor dirige a pessoa no ministério, no direcionamento, em tudo aquilo que precisa ser feito pela vontade de Deus. Mas os 2 primeiros passos dependem de mim, não só mais de Deus. Deus se apresenta através da palavra, eu aceito Jesus e o Espírito Santo me incomoda, que eu sou obrigado pelo Espírito Santo a aceitar aquilo que o Espírito Santo fala, e eu sou levado à água do batismo. São os passos. Jesus, ele teve ali, a sua ocasião de ser batizado para deixar o exemplo. Ele não abandonou o pecado dele, mas ele estava começando ali uma nova igreja, um novo ministério, e ele tinha que passar por aquele processo, não porque ele estava em pecado, mas já era uma referência pelo pecado meu e seu, que também ia ficar enterrado.
Prepúcio é esta pele. E quando eles tiravam esta pele, tem dois motivos aqui que é interessante: a falta de ter tirado esses prepúcios. Esse prepúcio ele tem na vida do homem hoje. Muitos homens, com a sua ser-vergonhice, ele consegue usar essa pele e se masturbar com ela. Se masturba com ela. Então, quando ele faz isso, ele está tirando ali um prazer que ele poderia estar dando para uma outra pessoa. Ele tiraria a uma situação que ele está fazendo algo de errado. O homem foi criado, o seu corpo para satisfazer a mulher, e o corpo da mulher para satisfazer o homem. E o sexo mais seguro que alguém pode fazer é aquele que é selado com a aliança do casamento. Essa questão que eu estou falando para você, que vem a masturbação. E outra coisa, além de fazer parte de um grupo da igreja, fazer parte que ele fazia ali do judeu, tinha também a questão que quem vivia no deserto não tinha água para se tomar banho, então ficava muita sujeira ali embaixo dessa pele. Primeira finalidade, entrar para o ministério, fazer parte de um grupo de pessoas santificadas que se entregava na dor para estar fazendo parte do reino de Deus. Eu faço isso através do batismo. Dói muito menos se batizar do que cortar o prepúcio. Dói muito menos. É feio o negócio. E geralmente se faz isso no 8º dia, porque o dia de melhor cicatrização de uma criança é no seu 8º dia. Pode pesquisar. Quem trabalha com médico pode perguntar. No 8º dia é o melhor dia para cicatrização. Só que eles não fizeram isso, mas eles foram fazer isso depois de grande, antes de entrar ali, antes de ir para Jericó. Primeiro ponto, fazer parte do grupo. Segundo, não se masturbar. Terceiro, não sujar, porque Deus queria desse povo um povo santo, separado. Aí vem o segundo cuidado. O outro cuidado que esse povo tinha que ter é o cuidado com a língua. E eu sabia que isso ia acontecer aqui. O problema da língua, o problema da boca, o problema de murmurar, o problema de reclamar, o problema de não ser submisso, o problema de não respeitar a autoridade. Isso acontece em todo lugar e às vezes acontece comigo e com você. Em Tiago, capítulo 1, versículo 6, diz assim: se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração e a sua religião não vale nada. Se alguém entre vós cuida de só ser religioso, eu vou na igreja, não sei o que lá, e não refreia, não controla a sua língua, antes engana o seu coração e a sua religião é vã. A religião não vale nada. Poder da língua. Poder da língua. Aí em Tiago ainda, capítulo 3, versículo 3 a 4, diz assim: ora, nós pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam e consigamos dirigir todo o seu corpo. Vede também uma naus, um barco, um navio, que sendo tão grande e levadas pelas impetuosas ondas e ventos, se viram como um pequeno leme para onde quer a vontade daquele que o dirige. A palavra de Deus diz que a língua é algo poderoso, como se fosse o leme de um navio. É algo tão pequeno, mas que muda a direção, que direciona. O nosso corpo, muitas vezes, é dirigido pelo aquilo que a boca fala. Porque quando a boca fala, ela dá um direcionamento. Se eu falar uma palavra maldosa, se eu falar uma palavra maldita, quem chega perto de mim é o responsável por aquela palavra. Se eu falo um palavrão, o responsável, aquele que gosta do palavrão, vai se aproximar. Mas se eu falo o nome de Jesus, o dono dessa palavra, o dono de Jesus, também vai se aproximar de mim. Há uma necessidade de nós tomarmos muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca. A palavra de Deus nos ensina que nós somos uma fonte, e desta fonte não pode jorrar dois tipos de água. Ou é água doce ou é água amarga. Ou é água doce ou é água salgada. Ou é água boa ou é água ruim. E eu creio que aqui nesta noite está cheio de água boa aqui em nome de Jesus. Está cheio de fonte de Deus aqui nesse lugar. Eu creio nisso. Eu tomo posse disso, eu entrego isso, porque eu confio que você não veio aqui simplesmente por vir, mas você está sedento, você veio para matar a sede, você veio para saciar os seus desejos.
O livro de Salmos 32:9 também diz assim: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se cheguem a ti. Nós não somos animais. Muitos falam assim: nós somos animais. Evidentemente, meu irmão, que a natureza muitas vezes está dando uma lição no ser humano. Você vê, por exemplo, uma pitbull adotando uma gatinha para amamentar. Você vê, por exemplo, uma víbora, uma cobra protegendo um ratinho, né? Você vê um animal protegendo o outro. Outro dia eu vi um gato na internet, eu vi um gato brincando com a pombinha. Um pássaro, como que pode? É a natureza nos ensinando a conviver mesmo em meio às grandes diferenças. Você é diferente deste mundo, mas é igual a Jesus. Você é como um farol que ilumina, você norteia. As pessoas que olham para você têm que sentir e estão sentindo o desejo: eu quero seguir o Deus que ela segue, eu quero fazer aquilo que Deus está fazendo na vida dela, eu quero para a minha vida também. E eu creio que Deus vai te usar muito onde você for, como se fosse um espelho, refletindo a mão de Deus, refletindo ali a luz do Senhor, em nome de Jesus. O povo veio de uma geração, aquele povo de Jericó, ele veio de uma geração que murmurava. Aquele povo veio de uma geração onde eles reclamavam de tudo. E Deus, eu acredito que quando colocou eles a rodear aquela cidade e vendo que nada acontecia, aquele povo tinha uma grande propensão, sabe do que? De também reclamar, de também murmurar. Então, como eles conviveram, os pais daqueles, eles geram, conversam com ele, ministram no coração dele, não põe na rua simplesmente não, leva ele para tomar uma água. Você não sabe o motivo que ele veio aqui. Só o culto não pode ter a ordem, tem que ter ordem e decência. Então aí funciona diferente. O povo veio de uma geração que murmurava e foi colocado para rodear uma cidade, onde essa cidade estava fortificada. Aos olhos daqueles que rodeavam não tinha solução. Aí Deus talvez estava olhando para o coração daquele povo: eu quero ver se morreu diante deste povo que tem os seus pais murmuradores, se eles libertaram da murmuração. O problema da boca. E eles tinham que rodear aquela cidade por 6 dias, e no 7º dia rodear 7 vezes, sem nada acontecer, sem nada a ver. Deus ali, eu acredito que estava falando: eu quero ver se esse povo, a sua boca, o seu testemunho através da língua, mudou ou não. Meu irmão, quando às vezes as coisas acontecem errado, aquilo que eu desejo, aquilo que eu almejo, aquilo que eu quero, e eu vou com aquele ímpeto, eu vou com aquele desejo grande de conquistar, e quando eu tenho um não, ou quando dá errado, qual é a minha atitude? É de murmurar como os antigos? Ou de ser uma pessoa preparada para enfrentar qualquer situação, acreditando que a mão de Deus está a favor de mim e de você? Esse povo aqui, a primeira coisa que aconteceu com eles, eles tinham que ser santificados. Cortaram o prepúcio. Segunda coisa, eles tinham que rodar em volta da cidade, porque aquela cidade ia ser uma prova de murmuração. Ia ser uma prova onde ali eles iam fazer parte de um grupo santificado, que a sua boca não poderia jorrar 2 tipos de água. Na frente de Josué falar uma coisa, e quando está lá por trás falar outra. Eu acredito, meu irmão, minha irmã, que quando aquele povo ouviu a trombeta e tocou ela alta, que eles tinham que gritar, Deus viu naquela boca uma boca santificada, uma boca sem murmuração. Porque aí eu acredito que quando eles deram aquele brado, e talvez seja assim, glória a Deus, o muro foi abaixo, porque aquelas bocas estavam santas, não tinha mais nela murmuração, não tinha mais nela reclamação. Por que às vezes nós enfrentamos lutas, dificuldades, situações adversas, difíceis, e Deus está falando assim: olha, um dia você disse que me ama, um dia você me aceitou, até onde você sustenta o seu amor por mim? Até onde vai o seu comprometimento? Até onde vai o seu compromisso por mim?
Deus nos testa. Ele fala assim, que Ele testa o vaso de barro, Ele testa o vaso disso, vaso de ouro, vaso de prata. Ele vai testando os vasos, para ver se realmente são vasos de honra. E o vaso, eu e você, somos feitos de barros. Meu irmão, as grandes panelas é levada em alta temperatura e elas cozinham. A melhor panela para se cozinhar não é a de ferro, é a de barro. Não sei se você já comeu comida feita em panela de ferro, mas coma o que foi feito em panela de barro. E o homem veio do barro. Põe um homem para suar num travesseiro branco, você vai ver que cor que fica a fronha desse travesseiro. Vai ficar com cor de barro. Nós viemos do barro, nós somos de barro e vasos de honra, porque o Senhor fez com as suas mãos. Eu e você. Esses homens, a hora que eles gritaram, Deus falou, não tem outro jeito. Eles passaram na prova. Eles vieram de um povo murmurador, de um povo que reclamava. Mas diante desta prova não tem como dizer não para esse povo. Eles são fiel, rodeou quietinho, foram submissos, foram obedientes. Foram homens, mulheres de Deus, foram guerreiros, sim, venceram batalhas grandes. Eu não posso dizer não para essa pessoa, porque ele é um comprometido, ele é uma comprometida. Eu tenho certeza que Deus tem bênção para a tua vida, porque você é comprometido. Deus tem bênção para você, porque você tem tido compromisso com Deus. Só não murmure, só não reclame, deixa Deus agir. É tempo de Deus, há tempo de plantar e tempo de colher. E nesta noite pode ser tempo de colheita para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Terceiro ponto. Por que vencer Jericó, se eles não iam ficar nessa cidade? Essa é a minha pergunta, foi. A primeira coisa, para se conquistar alguma coisa, eu tenho que me preparar para ela. Primeira preparação, o prepúcio, para nós o batismo. A segunda preparação é não ser murmurador, não emprestar a boca para o diabo. Ser boca para Deus, fonte de água viva. E o terceiro ponto, não sei se você se lembra, mas se você ler em Êxodo 32, 20, todo o ouro, toda a riqueza financeira desse povo, quando eles saíram do Egito, eles levaram uma grande quantidade de ouro, de prata, de bens, e tudo que ele tinha de ouro, tudo que ele tinha, foi feito bezerro de ouro. Eles fizeram o bezerro de ouro, fizeram algo ali que eles queriam adorar, algo visível, como eu às vezes precisamos ver para crer, mas a palavra de Deus nos ensina que nós não precisamos ver para crer, nós precisamos crer para ver. Crer para ver o milagre, crer para ver a bênção, e assim sucessivamente. Moisés, se você ler no Êxodo 32, 20, diz assim: quando Moisés desceu do monte com as primeiras 2 tábuas dos 10 mandamentos, e tomou o bezerro que tinha feito, e queimou no fogo, e moendo até o seu torno em pó, até se tornar em pó, e aspergiu, jogou na água, e deu ao povo, o filho de Israel, para beber. Meu irmão, todo o ouro, toda a riqueza foram dispensadas, foram colocadas para uma satisfação humana, não era a satisfação de Deus. A riqueza dele tinha a confiança deles tinha sido colocada no bezerro. E toda aquela riqueza se perdeu. Eles ficaram pobres novamente. Pobre, além de ser pobre financeiramente, ele era pobre ainda espiritualmente. Deus precisava enriquecê-los outra vez espiritualmente, para depois, com a sabedoria que eles adquiriram de Deus, devolver a ele as riquezas que eles tinham, e até muito mais, pela perseverança, pela obediência e pelo compromisso. No livro de Josué, capítulo 6, versículo 16 e 19, abra lá. Livro de Josué, capítulo 6, 16 e 19. Olha por que eles tiveram que vencer a cidade. Olha por que eles tiveram que invadir aquela cidade, mesmo não ficando lá. A prova primeira é de se tornar santo, o prepúcio. A segunda prova é de não murmurar, não reclamar. E depois disso, a riqueza, as bênçãos financeiras para a vida deles. Olha Josué 6, 16 e 19. E sucedeu que,
tocando o sacerdote pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema, quer dizer, amaldiçoada ao Senhor. A cidade será amaldiçoada ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros de Deus. Então somente guardai-vos do anátema, do amaldiçoado, para que não toqueis, nem tomeis alguma coisa dele, e assim façais maldito o arraial de Israel, e os perturbeis. Porém, olha aí agora, porém, toda a prata, todo o ouro, todos os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Deus estava restaurando a vida desse povo financeiramente de novo. Deus estava colocando a bênção por completo na vida desse povo. Mas a bênção para mim e tua vida, ela não começa de trás para frente. Ela não começa ali com a riqueza e depois os demais. Ela não começa por esse caminho. Mas a minha riqueza começa por uma obediência de ser batizado. Começa por uma obediência de não ser murmurador. E a consequência disso vem as bênçãos para se comer e ter o melhor desta terra. Eu sei que Deus tem o melhor da sua terra. Eu sei que Deus tem o melhor para a tua vida. Eu creio que você vai, a partir de hoje, vai começar a comer aquilo que não comeu. Você vai ter aquilo que não teve, porque você entendeu. E Deus é contigo. Deus é o mesmo de ontem, é o de hoje, e será eternamente. E as bênçãos dele estarão sobre as nossas vidas, porque nós cremos e temos compromisso com ele, em nome de Jesus Cristo. Percebe que no caminhar da vida deste povo, eles perderam tudo. O muro de Jericó, a situação difícil que estava ali, não era para eles vencer. Eles não ficaram naquela cidade. Mas Deus queria que com essa luta que eles estavam enfrentando, com grande possibilidade de murmurar, de reclamar, Deus estava preparando um tesouro para eles. E eu creio que nesta noite, que muito de você que também já sentiu vontade de murmurar, porque as muralhas, porque os seus problemas têm sido tenebrosos, os seus problemas têm sido grandes, a tua luta não tem sido pequena, eu tenho certeza que atrás desse muro também terá grandes bênçãos de Deus para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. O Deus é o mesmo, o sentido de agir é o mesmo. Não vai passar nada da palavra de Deus. Não vai passar nada. Tudo que está escrito vai se cumprir. Nem um tio, nem uma vírgula vai faltar. Tudo irá se cumprir. Então Deus vai cumprir as promessas, mais de 8.000 promessas que tem na palavra de Deus. Eu sou aquele que estou preparando para receber o melhor de Deus nessa terra. Eu estou sendo preparado para ser a luz desse mundo. Eu estou sendo preparado para ser a sal desta terra. Eu estou sendo preparado para ser o melhor para Deus aqui neste lugar, em nome de Jesus Cristo. Olhando para toda essa situação, falando da circuncisão, você já foi batizado? Ah, pastor, eu já fui batizado, mas e aí? Nasceu de novo mesmo? Ou entrou o diabo seco e saiu o diabo molhado? Pastor, você está sendo grosso. Meu irmão, se a sua vida não mudou, toma posse da chave de vitória de Deus, porque você já tem a chave. Se você batizou, não precisa batizar de novo não, meu irmão. Está tendo curso de batismo, não precisa batizar de novo. Batismo é um só. Eu só preciso lembrar e tomar posse daquilo que eu já tenho. Eu preciso voltar lá e falar assim: não, eu já tenho isso, agora eu quero viver essa vida que eu já tinha, mas não estava vivendo. E volta a viver a vida em Cristo, viver a vida de um novo nascimento, viver a vida de um novo nascimento em Cristo Jesus. A outra situação, se eu não mudei, se a minha boca não mudou, se o batismo não fez diferença na minha vida, a minha vida não vai ter o próximo passo. A minha vida vai ser também uma vida de reclamação. Qualquer coisa eu vou reclamar. Meu irmão, não estou dizendo que você não tem que chegar para Deus, por exemplo, como Jó fez, como Jeremias fez, falar: Deus, por que o Senhor não me deixou nascer? Por
Por que eu não morri ali no útero da minha mãe? Como é que o meu pai colocou palavras? Nasceu um filho. Jeremias dizendo: para Deus, meu irmão, você pode desabafar. Você está falando com aquele que tem poder para resolver o teu problema, para resolver a tua situação. Mas quando eu começo a reclamar da igreja, quando eu começo a reclamar do pastor, quando eu começo a reclamar de alguma coisa para o irmão, eu não estou resolvendo o problema, eu estou sendo um fofoqueiro, eu estou sendo ferramenta, eu estou sendo boca do diabo para isso. Fale para Deus, ou fale para a pessoa que é de direito. Tem toda pessoa. Vai e fala com a pessoa certa. Quando você vai no banco, você vai falar com quem quando você quer um empréstimo? Para a pessoa que atende lá? Não, você vai no gerente, você vai na pessoa que é certa. Quando você quer a solução da sua saúde, você vai em quem? Em um enfermeiro? Não, você vai no médico. E por que para resolver alguns problemas a gente começa a falar com tanta pessoa e não fala com a pessoa certa? A nossa bênção começa a ser esbarrada aí. A nossa bênção começa a ser parada aí, quando eu começo a mudar a minha atitude. Conquista. O terceiro e o último passo é a bênção financeira. Meu irmão, Salomão só se tornou um homem rico, que Deus deu uma riqueza muito grande para ele. Ele só ficou rico e só soube usar a riqueza dele porque antes disso ele pediu sabedoria. E mesmo assim nós conhecemos a história de Salomão. Ele foi atrás de uma egípcia, depois de ter 1000 mulheres, 700 mulheres, 300 concubinas, ele foi atrás de mais um rabo de saia. Aí perdeu. Percebe a situação como que é? Não se contentou com o que tinha. Meu irmão, eu já falei outra vez, ele tinha 1000 mulheres. Já pensou aí no mercado, meu irmão, comprar creme para o cabelo? Meia calça. Vai pensando, a hora que todo mundo dessa aí ficar naqueles dias, aquela semana difícil, já imaginou, meu irmão? Batom, vai vendo. É por isso que Deus deu uma só para você aí, viu, homem? E fica feliz, viu? Cuide dela, porque ela é sua parte, ela é sua metade. É o melhor de Deus para a tua vida e Ele é o melhor de Deus para a sua também. Amém? Percebe as ordens que Deus mostrou para Josué? Será que essas ordens nós estamos cumprindo? Santificação, banindo da nossa boca aquilo que não é agradável ao Senhor, murmuração, para conquistar aquilo de fato que eu quero. Aí a gente percebe que aquilo que o Senhor fala, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, os meus sonhos, vai ser só uma crescente, como se fosse o enfeite, a cerejinha do bolo, ali o moranguinho que está em cima do glacê. É isso, o meu desejo é só isso. Deus oferece o bolo inteiro e nós queremos só a cerejinha. Creia, Deus tem o melhor para mim e para a sua vida. Quero chamar aqui à frente os pastores, em nome de Jesus Cristo. Quero fazer uma oração por você. Pastores, pode vir para cá que nada mais vai acontecer. Já acabou a mensagem, o inimigo não vai se manifestar. Lembra que ia falar de murmuração, ia falar de palavra, e o que levantou ali? A língua. Então, meu irmão, estou tranquilo. Queria chamar os obreiros aqui à frente também, todos, estando de trabalho ou não, vem aqui à frente. Meu irmão, quando houve uma ordem que tocasse as trombetas do chifre, houve um grito e o muro caiu. E eu creio que nesta noite ninguém vai tocar em você. Eles não tocaram no muro, tocaram? A palavra de Deus não me diz isso. Mas disseram que eles rodearam o muro. E você que está fazendo esse propósito com Deus, e nesta noite você quer que o teu muro caia, eu vou pedir para que esses homens e mulheres de Deus, eles vão abrir a boca deles. Se você crer que o seu muro vai abaixo, e não importa quem abra a boca, importa é a minha fé. Eu tenho que crer, porque Jesus sempre disse assim, a tua fé, o teu acreditar, realizou o teu desejo. Eu quero te chamar à frente, se necessário for nós vamos empurrar os bancos. Quero que você faça aqui um aglomerado de pessoas que vai vir aqui à frente. E eu quero que essas aqui
ande em volta de você dizendo para você que os muros que te impedem de conquistar a tua bênção caia. Eles vão só dizer: muro caia, caia em nome de Jesus esse muro. Eles vão profetizar. E eu creio que diante dessas pessoas e da minha vida tem alguém com fé, tem alguém aqui justo, que Deus vai fazer ouvir essa voz e vai derrubar o muro se você tiver fé. Você que quer uma oração nesse sentido, vem aqui à frente, eu quero fazer com você. Saia do teu lugar.